Já pensou em ganhar até $100 por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. Sim. Foi. E Salomão, o nome dele vem de Shalom. Sim. Né? Shalom. E Salomão é um cara super importante na cultura judaica, né? O rei Salomão, em hebraico Shlomo, vem da palavra Shalom, que em hebraico significa paz. Uhum. Nunca teve uma época tão pacífica para o povo de Israel e para o mundo como na época do rei Salomão. Uhum. Tanto é que ele foi escolhido para construir o templo de Jerusalém, que visitamos juntos, certo? Sim. No começo do ano. E o rei Salomão, ele é considerado o homem mais inteligente da história, pela Bíblia, pela Torá, e ao mesmo tempo o homem mais rico dentro do povo judeu. Sim. Voltando a esse ponto que a gente pode conversar mais, no judaísmo a riqueza, o dinheiro, os bens materiais, não é olhado como algo que atrapalha a vida espiritual. Que eu vejo que, infelizmente, muita gente tem essa crença como se a pobreza e o sofrimento fosse uma condição para a espiritualidade. O judaísmo acha que, desde o mais pobre até o mais rico, cada um tem a sua missão peculiar, tem muitas formas de prosperidade, mas a gente foca sempre na prosperidade, na riqueza. A gente pede para Deus, a gente reza para Deus, a gente realmente faz uma sociedade com Deus, porque Ele quer que nós sejamos prósperos. E usar essa riqueza para o bem, essa é a grande sabedoria, e isso o rei Salomão sabia fazer como ninguém. É, porque não é só você chegar lá, né? É assim, porque você precisa usar o que você conquistou da forma correta, para que isso de alguma forma agrade a Deus ou às outras pessoas, né? Tem gente que chega lá e acaba revelando o seu eu verdadeiro e aí não teve nenhum ganho nisso, às vezes até frustra os planos, né? No judaísmo, Tiago, o grande teste é o teste da riqueza. Porque existe muito no Talmud esse conceito do teste da pobreza e o teste da riqueza. E tem uma discussão na Cabala qual é mais difícil, porque os dois são difíceis. Mas a conclusão é que o teste da riqueza ele é mais difícil do que o teste da pobreza. Quando a pessoa tem tudo e pode fazer tudo, ele escolheu o caminho certo, ainda é mais difícil do que o cara que está ferrado. Sim. Até assim, é sempre difícil falar isso, né? Cada um vai puxar a sua sardinha, né? Mas Sim. Tem um lado muito difícil em ser rico também, quando a gente fala de espiritualidade, porque a pessoa que não tem opção, ela recorre a Deus muito fácil, não tem outra opção. Alguém tá morrendo. É tipo aquela pessoa que ela não crê em nada, alguém vai morrer e falar: Deus, se existe, me ajuda. Né? A pessoa não tem, às vezes, comida, não tem moradia, tá com medo, não tem segurança. É mais fácil, entre aspas, nesse momento, ela recorrer a algo externo. Né? A pessoa que é rica, financeiramente, ela tá triste, viaja, ela compra o que quiser, come o que quiser, bebe o que quiser, né? Então ela faz tudo o que quiser, então é mais difícil às vezes ela pegar e falar, nossa, o que tá faltando, né? Então realmente em relação à espiritualidade essa busca é complexa. Eu concordo e eu diria mais. Esse conceito de riqueza e pobreza, que a gente está falando no caso de dinheiro, ele se aplica em todas as áreas da vida. Em geral, eu já pensei bastante nisso também, que as pessoas pobres, de alguma forma, têm mais chance de recorrer a Deus, seja pobre financeiramente ou às vezes pobre de espírito, ou às vezes pobre de conhecimento, porque muitas vezes a religião, ela virou uma desculpa, eu estou assim, né, fazendo o papel do advogado diabo, mesmo sendo rabino, vocês vão entender por quê, porque eu acho que chegou a era da gente revelar uma espiritualidade da riqueza, não apenas riqueza financeira, mas de todos os tipos de riqueza. A gente procurar Deus não porque está ferrado. Não porque está com problema de saúde. Não porque alguém morreu na família. Não porque todo mundo não presta. Não porque os relacionamentos de muita gente tá uma droga. Não porque a situação financeira tá ruim. Isso não significa que pessoas que procuram Deus por esses motivos sejam piores. Tudo bem, foi a forma que eles chegaram a se conectar. Mas se logo depois não vir uma conexão pela prosperidade, a gente pode falar mais sobre isso, que eu acho que é a grande mudança de mentalidade que a gente está entrando nessa era, que de acordo com o Talmud, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, é uma era muito especial, que é do 6º milênio, de acordo com
com o judaísmo. Sexto milênio. Sexto milênio. Só que a linha temporal dos judeus é um pouco diferente, né? O que seria o sexto milênio para você, em relação ao que a gente está acostumado? Exato. No Brasil, né, na maioria do mundo, a gente está no ano de 2023. Tá. No judaísmo, pela Torá, a gente está no ano... Acabamos de comemorar agora o Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. E a gente entrou no ano 5.784. A partir da criação do mundo. Então, o judaísmo acredita na contagem literal que o mundo foi criado há 5.784 anos atrás. Mesmo que a ciência hoje fala em milhões ou bilhões de anos, tem muitos livros que tentam conciliar a visão científica com a visão bíblica, porque talvez o tempo passava na velocidade da luz de uma forma diferente, eu não vou, podemos entrar nisso ou não. É calendário. Mas o calendário é assim. Então a gente está no sexto milênio, quase atingindo o ano 6.000. Todas as previsões da Cabala e do Talmud é que na entrada do ano 6.000, o mundo vai viver uma era completamente diferente. Então a gente já está na entrada dessa era. Olha que interessante, né? Eu sou um aficionado, eu gosto de estudar, né? E é muito interessante porque eu acredito em algo que eu ainda não tenho certeza no que é. Ela só a linha temporal. Deixa eu tentar me explicar. Tá. Você acabou de falar que, poxa, o tempo lá atrás talvez passava num ritmo diferente, um ritmo acelerado, né? E um dia a gente foi para Israel agora há pouco, né? Que aliás a gente se encontrou lá. Foi muito bacana essa viagem e a gente estava na van, né? Que a gente estava discutindo com o Candonga, né? E a gente falou, pô, Candonga, quão exatas eram as palavras da Bíblia, né? Quão literais elas eram. Porque tem algumas coisas que a gente começou a reparar que acontecem na Bíblia que podem ser muita coincidência. Por exemplo, Moisés ficou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Salomão ficou 40 anos no reinado. Né? Choveu lá 40 anos. Então, você tem todas essas coisas e a gente começa a ver, cara, por que sempre 40? E aí a gente descobriu, né, que quando a gente começa a olhar para a própria Bíblia, sob um olhar um pouco mais teológico, um pouco mais profundo, a gente começa a entender muitas coisas. Por exemplo, quando a gente fala de Maria ser virgem, para o judaísmo, ser virgem significa outra coisa. Significa você ter menstruado 2 vezes. Quando a gente fala de 40 na Bíblia, na linguagem antigamente, isso que significa 40 significa muito tempo. E aí a gente começou a entender o seguinte, cara, às vezes, quando a gente fala que Deus criou o mundo lá, 1, 2, 3, 7 dias, cara, será que isso aqui eram dias mesmo? Será que um dia não era equivalente a 1 milênio? Ou sei lá o quê? Então, realmente, o que eu acredito? Eu acredito que, de fato, a ciência, ela talvez não oponha, né, o que está escrito na Bíblia e vice-versa. Porque é como Adão e Eva, onde a gente vê a história da criação do mundo. Exato. Mas, cara, a gente não conseguiria compreender como o mundo foi criado. Né? Porque quando você explica para uma criança como um neném é gerado, você fala de uma sementinha na barriga da mamãe. E tá certo. Mas a criança não está pronta para entender, né? Deixa eu falar uma coisa sobre